vida nova. Os primeiros, vai precisar me ajudar aí, tá, irmão? Os primeiros 6 versículos o salmista exalta a Deus, louvando a sua soberania, seu poder criador, sustentador de todo o universo. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz com que o seu trajeto até a outra, e nada escapa do seu calor. Na segunda parte, o salmista exalta a Deus louvando a sua sabedoria, o seu amor, a sua justiça, a sua bondade. Tudo isso demonstrando ou demonstrado ao seu povo através da sua lei, a lei que Deus nos deu. Gênesis para nós, até Apocalipse. E mostra que essa lei foi nos dada para que nós tenhamos aquela vida que a gente deseja. Aquela vida caracterizada paz, alegria, contentamento, satisfação. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, mais doce do que o mel e as gotas dos favos. Por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecer-lhes. E o salmista encerra esse salmo exaltando e louvando a Deus pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pela restauração, pela ação de Deus em nosso favor, que garante a manutenção do nosso relacionamento com Ele. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E a gente até tem um cântico que canta sobre isso, não é? Que é muito bom a gente cantar, mas para a gente experimentar tudo isso que nós lemos, nós precisamos ter a palavra de Deus como o nosso bem mais precioso. Então, nós estamos meditando sobre o valor e os benefícios da palavra de Deus para quem segue os seus ensinos. Na mensagem anterior, nós vimos que esse salmo começa engrandecendo a Deus pela sua criação. Nós já vimos isso. Ele fala sobre a criação de Deus. E na segunda parte, ele passa a engrandecer a lei de Deus. Por que vem essa sequência? Vocês se lembram? Exaltar a lei, depois de reconhecer Deus como Criador e sustentador de todas as coisas, foi o método do Espírito Santo ajudar o salmista a compor uma verdade, de afirmar que os ensinos de Deus são tão maravilhosos, tão impressionantes, tão especiais, com tanto poder quanto a criação do nosso Deus. Muitas vezes nós vamos para esses lugares belos, paradisíacos, e a gente vê aquilo, e pelo menos os cristãos, puxa, mas Deus fez tudo isso, que coisa maravilhosa, quanto poder, quanto bom gosto, quanto prazer em proporcionar para nós a alegria de ver aquilo e de poder desfrutar daquilo. E será que quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente tem o mesmo sentimento e o mesmo pensamento? Bom, o seu tempo de devocional responde essa pergunta.
O quanto você pensa na palavra de Deus ao tomar decisão, ou depois de tomar as decisões? Responde essa pergunta. Se nós apreciamos a palavra de Deus, né, como ela deve ser apreciada. Na semana passada, nós meditamos que em algumas razões pelas quais nós devemos valorizar a palavra de Deus. Nós devemos valorizar a palavra de Deus como o nosso bem mais precioso, porque a obediência a ela garante o melhor para o ser humano em todas as áreas da vida. Nós temos muitas responsabilidades aqui neste mundo. Temos muitos desejos. Só a palavra de Deus é que vai garantir para você o melhor em todas as áreas da vida, mesmo vivendo ainda num mundo manchado pelo pecado. Mesmo sofrendo consequências de pecados que pessoas cometem contra vocês e consequências de pecados que vocês cometem, que eu cometo, ainda assim, a palavra de Deus é o que nós temos para garantir para nós a melhor qualidade de vida em todas as áreas. Eu enfatizei na semana passada, e eu sei que vocês acreditam nisso, eu só não sei o quanto a gente lembra disso no momento de crise, naquela hora chamada de hora H, não é? Deus tem poder para garantir tudo aquilo que Ele prometeu realizar na vida das pessoas que obedecem e também que desobedecem a palavra de Deus. Eu li Isaías 46:10, diz assim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus tem esse poder e mais ninguém tem. O que significa isso? Quando você está diante da palavra de Deus e juntamente diante de uma decisão que precisa ser tomada. Se você levar em consideração a palavra de Deus, Deus está dizendo que vai garantir aquilo que Ele prometeu. Para o bem ou para o mal. Não podemos sair dessa realidade, não é? E nós começamos a descrever um pouco o que significa essa afirmação, que a lei de Deus é perfeita. Significa que ela vai cumprir todos os objetivos pelo qual ela foi escrita. A palavra de Deus foi escrita com vários objetivos, não é? Na semana passada eu falei que esse adjetivo inclui duas qualidades a respeito da lei de Deus e, consequentemente, duas qualidades do próprio Deus. A primeira qualidade, a lei de Deus é perfeita, significa que ela é sem falha, sem defeito, sem injustiça, ela é saudável, ela é inteiramente de acordo com a verdade, com aquela verdade que é única, né? Verdade só é verdade quando ela é absoluta, por isso ela produz o melhor resultado na vida de quem a seguir. Mas também existe uma outra qualidade que esse termo perfeito carrega no seu significado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Somente a lei de Deus tem poder para restaurar o caráter do homem, o capacitando a escolher a melhor decisão em todas as áreas da vida. Por isso que ele diz, a lei do Senhor é perfeita e, consequentemente, revigora a alma. O termo perfeito, além de significar algo saudável, algo sem defeito, também significa que ela é completa, ela é íntegra, ela é total. O termo teológico é, ela é suficiente. Tudo o que você precisa para tomar decisões em qualquer área da vida. A Bíblia tem os seus princípios para todas as áreas. Não existe uma área da vida do ser humano que Deus não tem um princípio infalível que, em seguir, você vai garantir o melhor resultado. Não existe nenhuma área que escapa, vamos dizer assim, né,
da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Na semana passada a gente viu que esse termo lei é aquela palavra Torá, que significa um conjunto de orientação, um conjunto de instrução para pessoas, individualmente falando e coletivamente. Isso é, as instruções do Senhor produzem um resultado benéfico para o indivíduo e também para a coletividade. Por isso que a nação de Israel recebeu essa lei também como uma constituição que garantiria para Israel a melhor qualidade de vida e ser a nação mais bem-sucedida do planeta. Mas para que isso aconteça, os indivíduos precisam aplicar aquela lei. É a mesma coisa, né? O que é a igreja? A igreja somos nós reunidos. Porém, individualmente, nós fazemos parte da igreja. E se um indivíduo começa a tomar decisões erradas, a Bíblia diz que isso de alguma maneira vai afetar o todo. Por isso que a lei ela é para o indivíduo e também para a coletividade. Não é? E é muito importante que nós nos lembremos nesse momento que a lei de Deus é o padrão perfeito para dizer o que é justo e o que é injusto. É o padrão perfeito para dizer o que é certo e o que é errado. E a Bíblia afirma que haverá uma punição perpétua. A gente está acostumado com o conceito de eterno. Né? Eterno é bom, né? Mas eterno não tem começo e não tem fim. Mas existe uma punição perpétua para as pessoas que não vivem de acordo com os ensinos de Deus. E a humanidade, irmãos, não sabe disso. Nós sabemos. Nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós nos rendemos ao Senhor Jesus porque nós reconhecemos essa verdade. Mas certamente há pessoas que vocês gostam, que vocês amam, que vocês se relacionam, que ainda não estão convencidos dessa verdade. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 22, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia. Agora é muito bom a gente entender, né, esses adjetivos do pecado, que às vezes a gente não vê o pecado dessa maneira, né, como algo injusto, como algo imundo. Continue o justo a praticar a justiça, continue o santo a santificar-se. E agora o veredito, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Vai retribuir o justo, o imundo, mas vai retribuir também o justo, aquele que está se esforçando para conhecer a Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. A retribuição para aqueles que rejeitam a Deus, na verdade é uma retribuição para aqueles que estão rejeitando a liderança de Deus, estão rejeitando Deus como Deus. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, as idolatrias e todos os mentirosos, no lugar deles será o lago que arde com fogo e enxofre, e essa é a segunda morte. É algo que não tem volta. Caiu lá, é que nem aquelas armadilhas, né, que você pega animal que não tem como escapar. E essa é a punição para quem não está nem aí para Deus e, consequentemente, para a lei de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 46, mostra que isso é um castigo eterno. As pessoas acreditam que quando o corpo acabou, acaba tudo. Mentira que Satanás implantou, né, na mente das pessoas. A alma não morre. E ainda vão ter um corpo também imortal, o descrente vai ter um corpo imortal, né, que vai sofrer eternamente. Esses irão para o castigo eterno, os justos, porém, para a vida eterna. Vida eterna é qualidade de vida. Castigo eterno é castigo, não acaba não, gente. É tormento a vida toda. Isso revela o quanto a palavra de Deus é importante para nós. A gente pode morrer de fome. Podemos morrer por causa da Covid, podemos morrer. E daí, depois da morte, quem conhece Jesus vai para uma vida melhor do que essa.
Mas imagine aqueles que não conhecem Jesus. Sofrimento muito maior os aguardam. Esse sofrimento é perpétuo. É a condenação por não amarem a lei de Deus, por não seguirem a lei de Deus, por não considerar que Deus existe. E existe como Deus, e um dia terão que enfrentar o julgamento desse Deus. É o veredito final para aqueles que estão rejeitando a lei de Deus. Porém, a lei de Deus tem uma solução para esse castigo eterno. Castigo que eu mereço, que vocês merecem, mas que graças a Jesus já estamos livres dele. E a solução está na lei de Deus. Por isso que o salmista diz, a lei de Deus é perfeita e faz o quê? Revigora, e um outro termo diz, restaura a alma. Agora, além do sofrimento eterno, não seguir a lei de Deus traz consequências para o dia a dia. E aqui nós estamos diretamente envolvidos. Do castigo eterno, quem conhece Jesus como Senhor e Salvador, está livre. Mas não está livre das consequências de não seguir os mandamentos e a lei de Deus no seu dia a dia. Provérbios, capítulo 13, versículo 15. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. A palavra caminho aqui, sabe o que significa? O seu dia a dia. As decisões que a gente toma, né? A nossa vida. Então, o caminho do infiel, daquele, né, que não conhece a palavra de Deus, não se esmera em conhecer a palavra de Deus, né, não faz essa autoavaliação diária para crescimento, sempre vai ser áspero, isso é, cheia de dificuldades, com muita tristeza, mesmo tendo Jesus no coração. Provérbios 22, 8, quem semeia a injustiça, colherá males. Não tem jeito. O que é semear a injustiça? É tomar qualquer decisão contrária à palavra de Deus. Quem é que toma decisões contrárias à palavra de Deus? Aquele que não vê a palavra de Deus como realmente é. O seu bem, o meu bem, o nosso bem mais precioso. Eu costumo dizer, Deus não é aquele Deus malvado, né, que fica tirando o chocolate da boca de criança. A não ser que o chocolate faça mal. Entende? Então, quem semeia injustiça, colherá problemas, colherá sofrimento, colherá dor, colherá angústia. O castigo da sua ignorância será completo. Novo Testamento afirma a mesma coisa, porque muitas vezes a gente acha que Antigo Testamento e Novo Testamento têm diferenças. Os princípios são os mesmos. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça feita, e nisso não haverá exceção para ninguém. Eu costumo dizer, né? Quem lida com ira, irado, decide dar um soco num vidro. Qual é a consequência natural do dia a dia do soco do vidro? Entende? Vai quebrar a mão, vai cortar, pode romper tendões, pode ficar... Por quê? Porque Deus, Ele nos deu a sua palavra para nos ajudar a controlar, inclusive, as nossas emoções. Gálatas, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Essa ideia, né, que Deus é amor, acha que elimina a justiça de Deus. Ele é amor. Ele é tanto amor que nos deu a sua palavra, nos deu o seu conselho, nos deu o Espírito Santo, né, para nos lembrar que aquilo é o melhor. A gente começa a acreditar em outras mentiras. E aí a gente vai sofrer problema. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, carne aqui é satisfazer desejos pecaminosos, a carne colherá destruição. O que semeia para o Espírito, aquele que dá ouvidos à ação do Espírito Santo, que diz para a gente, olha, obedece, né? O Espírito Santo nos lembra de textos bíblicos. Então, quem semeia no Espírito vai colher o quê? Vida eterna. E vida eterna aqui não está se referindo exclusivamente à vida após a morte. Vida eterna é sinônimo de qualidade de vida. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância.
Vida abundante começa no momento em que a pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador e começa a seguir as instruções. Jesus é só Senhor quando Ele me instrui, isso é, diz o que eu tenho que fazer, e eu, como um bom seguidor, vou e faço. Porém, a lei de Deus também traz esperança e soluções para consequências de pecados que nós cometemos. Há ainda solução para isso. Por isso que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E eu vou falar sobre isso mais adiante. Algo importante que nós temos que levar em consideração também. Por causa do pecado original, vocês sabem o que é o pecado original, não é? Não é a fruta que você comeu, não. É a fruta que Adão comeu, tá bom? Foi a desobediência e agora isso, né, faz parte, as consequências fazem parte do nosso DNA. Até que Deus nos dê um novo corpo, tá bom? Por causa do pecado original, todas as pessoas... Você é uma pessoa? Então você faz parte desse todo, e eu também, tá bom? Todas as pessoas têm um desejo natural de rejeitar Deus e as suas instruções. Você tem esse desejo natural. Eu também tenho. Velha natureza, você pode escolher outros sinônimos, por isso que a gente vive nessa guerra. Não é? Então é importante que a gente se relembre dessa verdade. A Bíblia revela que Deus criou Adão e Eva de maneira perfeita. Foram criados perfeitos, puros e santos. Adão foi o nosso representante no Éden, e Deus não cometeu nenhuma injustiça ao escolher Adão como representante. Porque se escolhesse a mim ou a você, a desgraça ia ser maior. Então, Deus fez o que precisava ser feito. Escolheu o melhor representante, do mesmo jeito que os países aqui estão escolhendo seus melhores representantes para ir para a Olimpíada. Entende? Ninguém melhor do que eles provavelmente são lá. Há injustiças, né, que o mundo comete, mas Deus não comete nenhuma injustiça. Quando Adão decidiu não confiar nas instruções de Deus, ele trouxe uma maldição para toda a humanidade. Quem é pai e mãe já sabe disso, na sua própria casa. Não é? Os meus filhos são reflexo muito de mim e da minha esposa. Eles têm virtudes e têm defeitos que eles aprenderam com a gente. E graças a Deus que outros irmãos se investiram na vida deles e puderam contribuir ainda mais para as coisas boas. Mas certamente coisas ruins eles também aprenderam fora de casa. Não é? Então, isso acontece, né? Adão tomou uma decisão, isso trouxe maldição para toda a humanidade. Essa maldição é a incapacidade do ser humano viver para agradar a Deus. O ser humano nasce com o desejo de viver afastado de Deus. Ele nasce com vontade de fazer aquilo que é proibido. E quem aqui já tem uma certa idade, sabe que houve um período da vida, né, em que sabia que algo era proibido e vamos ver, só para ver o que acontece. E às vezes continuava fazendo, não é? E às vezes como adulto também. Então isso que chama velha natureza. Salmo 14, versículos 2 e 3 que está aí, temos uma afirmação a respeito dessa realidade do ser humano. E se na sua cabeça você está querendo culpar Adão e Eva, esquece, não vai adiantar nada, tá bom? Porque você vai descobrir, tá bom? Que você, tendo escolhas, já optou várias vezes por fazer diferente daquilo que Deus manda. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, para ver se há alguém que busque a Deus. E aí vem o veredito: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Nós nascemos com a alma danificada. É por isso que esse salmo diz que a lei do Senhor revigora ou restaura a alma. Nós nascemos com os nossos desejos corrompidos. Corrompidos pelo quê? Eu creio que, em primeiro lugar, pelo egoísmo, pelo eu,
pelo ego. A gente pensa primeiramente diante de uma situação em quem normalmente? Vocês eu não sei, eu penso em mim. Antes de pensar em Deus, antes de pensar no próximo, naturalmente, como pastor, né, tanto o primeiro pensamento é eu. Eu preciso depois entrar, né, num circuito divino. Dizer, peraí, está tudo errado. Eu tenho que pensar primeiro em Deus. Mas automaticamente eu penso primeiramente em mim. Aquele desejo de obter vantagem em tudo. Mesmo que isso prejudique as pessoas que eu digo que amo, que estão ao meu redor. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Fui vendido como escravo do pecado. Então é o seguinte, você só vai amar a palavra de Deus como ela deve ser amada se você se vê como tranqueira que você é. Você e eu ainda somos pessoas que, se Deus chegasse pertinho de nós e nos cheirasse sem o aroma de Cristo, ele ia botar o dedo na goela e ia vomitar. Porque é assim que nós somos. E é por isso que a gente precisa da palavra de Deus, para começar a nos perfumar, a nos transformar. Nós nascemos com atração pelo pecado. Nós temos prazer em fazer diferente do que Deus manda. Não há nada que o homem, por si só, por esforço próprio, possa fazer para mudar essa situação. A prova está a quantidade de filosofias, a quantidade de religiões, as várias áreas da psicologia, as várias áreas da religião, criadas para tentar resolver esse problema que o ser humano tem. Nada disso tem poder para tirar do ser humano o egoísmo, o orgulho, esse desejo de ser independente de Deus. Só a palavra de Deus tem esse poder. Somente a lei de Deus tem poder para restaurar o caráter do homem. Somente a palavra de Deus muda o homem de dentro para fora. De verdade. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Aqui está a única esperança, a única solução, a preciosa lei do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia, Gênesis a Apocalipse. A própria lei de Deus foi dada por Deus para mudar a história do ser humano. Porque se não tivesse a lei de Deus para mudar essa história, todos nós iríamos para o inferno. Muito mais do que merecido. Então a própria lei foi escrita por isso. A palavra alma aqui se refere a todas as faculdades interiores do ser humano. Então, se refere à mente, à sua lógica, os seus desejos, as suas motivações, os seus sentimentos, tudo. É o que significa alma aqui. A palavra revigorar é uma palavra bem interessante. Né? Uma versão coloca revigora, a outra versão coloca restaura. Literalmente essa palavra significa fazer retornar. Pensa só nisso. Fazer retornar. Fazer retornar ao estágio inicial de Adão e Eva sem pecado. Fazer retornar. Trazer de volta. O que acontece com o homem do pecado? Ele se afastou de Deus, ele correu de Deus, ele passou a ter medo de Deus, depois passou a ter ódio de Deus. Primeiro medo, e depois diz, a mulher que tu me deste, começou a criar ódio, né, por Deus. Permitir com que você volte. Essa palavra é a raiz da palavra arrependimento. Revigorar está diretamente relacionado à restauração. Restauração mental, emocional, motivacional, tudo que é o interior. É isso que significa revigorar. É muito interessante. Esse verbo está, né, numa ação lá que significa algo que é progressivo. Algo que acontece ininterruptamente, o tempo todo. À medida que eu vou tendo
relacionamento com Deus, isso é, à medida que eu vou tendo relacionamento com a Bíblia, relacionamento com a palavra de Deus, à medida que eu vou lendo, mas não somente lendo, também estudando, mas não somente estudando, também meditando, mas não somente meditando, também memorizando, e à medida que eu vou conversando aqui agora, qual é o texto, né, pensando que me ajuda aqui, o meu ser interior, ele vai se tornando cada vez mais o que deve ser. Cada vez mais próximo daquilo que Deus criou em Adão e Eva, até o dia em que Deus vai fazer o trabalho final em nos dar um corpo glorificado, em que a gente não vai precisar mais lutar contra o pecado. É isso que significa esse verbo, né? Nessa ação aqui. O verbo revigorar aqui também está no modo que ele expressa uma ação, tecnicamente falando, é aquela ação causativa. Isso é, ela faz com que algo aconteça na sua vida. Somente Deus e as instruções de Deus têm poder em causar em você aquilo que vai solucionar os problemas causados pelas decisões que vocês tomam, pelas decisões que eu tomo e pelas decisões que as pessoas tomam. Isso é, a Bíblia causa a solução dos problemas emocionais, intelectuais, físicos do ser humano. É muito importante que a gente entenda que somente a palavra de Deus faz com que o homem seja uma pessoa equilibrada, biblicamente falando. A psicologia não tem esse poder. A religião não tem esse poder. A filosofia não tem esse poder. Nenhuma outra técnica. A medicina não tem esse poder. Nada tem esse poder. Somente a palavra de Deus. A lei de Deus tem poder de restaurar a alma, oferecendo o perdão e produzindo arrependimento. Veja quantas vezes nós temos aqui o verbo voltar e a questão do verbo causar. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. É a lei do Senhor que vai causar em nós a restauração. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A lei do Senhor tem como objetivo fazer com que o ser humano retorne para Deus, trazê-lo de volta para pensar como Deus pensa, para desejar aquilo que Deus deseja, para agir conforme Deus agiria se estivesse no nosso lugar. Para que a gente experimente aquela paz e aquela alegria que Deus também deseja para nós. Ele nos criou para isso. A lei de Deus inclui instruções e promessas. Inclusive promessas para quando o ser humano pecar. Deus tem promessas boas para quando você peca, para quando eu peco. Não é só promessa de penalidade. Promessa de perdão, promessa de restauração, promessa de que é possível começar de novo. A lei do Senhor tem como objetivo causar culpa em nós, sim, para que a culpa nos leve à restauração, para que a culpa nos leve a seguir a Deus e experimentar a libertação da culpa e a alegria de andar com Deus. A lei de Deus tem como objetivo restaurar, consertar, transformar. Você pode escolher qualquer verbo positivo. A lei do Senhor foi escrita para proporcionar para o ser humano, além da saúde física, também a saúde mental e a saúde emocional. A física, a medicina até ajuda. O exercício até ajuda. Mas a saúde mental e emocional, só a Bíblia pode dar. E, consequentemente, a física. Somente o perdão e a comunhão com Deus
pode fazer com que o ser humano seja restaurado por completo. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. A lei do Senhor que aponta os nossos pecados, aponta também a solução. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Espera aí. Isso. Somente a lei do Senhor mostra a pecaminosidade do ser humano de tal maneira, com tamanho poder, que pode levá-lo ao arrependimento, restaurando e renovando espiritualmente. Por isso que a lei do Senhor, ela é o bem mais precioso que nós temos. Só relembrando então, devemos valorizar a palavra de Deus, porque Ele é o nosso tesouro mais precioso, porque a obediência a ela garante o melhor para o ser humano em todas as áreas da vida, e porque somente a lei do Senhor tem poder para restaurar o caráter do homem, o capacitando a escolher o melhor, a tomar as melhores decisões em todas as áreas da vida. Não existe uma área sequer que Deus não diz para você, assim diz o Senhor. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado por esse povo que consagraram esse tempo para Te adorar, inclusive para ouvir a Tua palavra. A minha oração, ó Pai, é que o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela Tua promessa mesmo, nos torne cada vez mais amantes da Tua palavra. Que possamos realmente, ó Pai querido, ao olhar para a Tua palavra, olhar para o bem, para a maior riqueza que nós podemos ter. Que nós possamos investir toda a nossa energia em separar um tempo para conhecer mais a respeito do Senhor. E que não passemos um segundo da nossa vida, ó Pai querido, sem pensar o que a Tua palavra diz diante de cada situação que o Senhor irá nos colocar. Pedimos essas coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém.